Jesus curou jovem livre de hipertireoidismo. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro do salão da Congregação Cristã no Brasil, o ambiente estava tranquilo, como sempre depois dos cultos. Eu estava sentado nos bancos da frente, conversando com alguns irmãos, quando notei que meu irmão em Cristo, o jovem Mateus, de 22 anos, parecia diferente. Ele estava mais magro do que o habitual, seus olhos brilhavam de um jeito estranho, como se estivessem saltando das órbitas, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a Bíblia. Perguntei se estava tudo bem, e ele, com um sorriso forçado, respondeu: "Estou só um pouco cansado, irmão. Vamos orar?" Naquela noite, ao chegar em casa, não consegui tirar a imagem de Mateus da minha cabeça. Algo não estava certo. No dia seguinte, durante a visita aos enfermos, encontrei com a irmã Lúcia, mãe de Mateus, e perguntei sobre a saúde do filho. Foi então que ela, com os olhos cheios de lágrimas, contou que há cerca de 6 meses Mateus havia sido diagnosticado com hipertireoidismo, uma doença que faz com que a tireoide produza hormônios em excesso, acelerando todo o organismo. Ele emagreceu quase 15 quilos em pouco tempo, irmão. O coração dele bate tão rápido que parece que vai sair pelo peito. Os médicos falam em remédios fortes, até cirurgia, mas nós sabemos que só Jesus pode curar de verdade, disse ela, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu me lembro como se fosse hoje da primeira vez que Mateus compartilhou seu testemunho na igreja. Foi numa reunião de oração, uma terça-feira à noite. Ele subiu ao púlpito com dificuldade, pois sentia fraqueza nas pernas, um dos sintomas da doença. Com voz trêmula começou a contar como tudo havia começado. Há cerca de 8 meses, irmão, comecei a sentir um cansaço que não passava. Achava que era só estresse do trabalho, mas então vieram as taquicardias. Meu coração disparava sem motivo, como se eu tivesse corrido uma maratona. Às vezes, de repente, eu suava frio, minhas mãos tremiam tanto que não conseguia nem segurar um copo de água. Minha mãe notou que meus olhos estavam ficando grandes, como se eu estivesse sempre assustado. Fui ao médico, fiz exames e o diagnóstico veio: doença de Graves, um tipo de hipertireoidismo autoimune. Os médicos disseram que meu corpo estava atacando minha própria tireoide, e que eu teria que tomar remédios para o resto da vida, talvez até fazer uma cirurgia para retirar a glândula. Enquanto Mateus falava, muitos irmãos choravam. Sua voz quebrava a cada palavra, mas ele continuou firme na fé. Mas eu sei que o Senhor é maior que qualquer doença. Os médicos disseram que meu caso era grave, que minha tireoide estava 3 vezes maior que o normal, e que se não fosse tratado, poderia afetar meu coração, meus ossos, até minha visão. Mas eu confio em Deus. Eu sei que Ele pode me curar. Naquela noite, a igreja inteira se ajoelhou. O irmão que presidia a reunião fez uma oração poderosa, clamando pelo milagre. Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, que curaste os enfermos quando estiveste na terra, olha para o Teu servo Mateus. Tu conheces cada célula do seu corpo, cada batida do seu coração. Sabemos que nada é impossível para Ti. Em nome de Jesus, ordenamos que essa doença saia do corpo dele, que a tireoide volte ao seu funcionamento normal, que cada órgão seja restaurado. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Os dias seguintes foram de muita luta. Mateus continuava tomando os remédios prescritos, mas os efeitos colaterais eram fortes: tonturas, náuseas, fraqueza extrema. Ele mal conseguia trabalhar, e muitas vezes chegava à igreja apoiado no braço da mãe. Mas mesmo assim não faltava nenhuma reunião. Se não posso ficar em pé, fico sentado. Se não posso cantar, ouço os hinos. Mas não vou deixar de buscar a Deus, dizia ele. Uma noite, depois de um culto, eu o vi sentado sozinho nos fundos do salão, com a cabeça baixa. Aproximei-me e perguntei como estava. Ele levantou o rosto, e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Irmão, às vezes fico com medo. Os médicos falam de coisas tão ruins que podem acontecer, mas eu não quero desanimar. Eu sei que Deus está no controle. Eu o abracei e oramos juntos ali mesmo, pedindo forças para não desfalecer na fé. Passaram-se semanas, e a situação parecia piorar. Mateus começou a ter crises de ansiedade, pois o excesso de hormônios afetava também sua mente. Ele acordava no meio da noite com o coração acelerado como se fosse explodir. Sua mãe contava que às vezes ele gritava no sono, assustado. Mas mesmo assim ele continuava firme. Se Deus permitiu isso, é porque Ele tem um propósito. E eu vou confiar nele até o fim, dizia. Até que numa quarta-feira de jejum, algo mudou. Era um dia comum, mas o Espírito Santo estava se movendo de forma especial na igreja. Depois da pregação, o irmão que presidia convidou os enfermos a virem à frente para serem ungidos com óleo e orados.
Mateus, mesmo fraco, se levantou e foi. Quando o irmão impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, algo sobrenatural aconteceu. De repente, Mateus sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele. Suas mãos, que sempre tremiam, pararam. Seu coração, que antes batia descompassado, começou a ritmo normal. Ele abriu os olhos, assustado, e olhou para a mãe que chorava ao seu lado. Mãe, eu sinto que estou curado, disse ele, com voz firme, sem nenhum tremor. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus. O irmão que orava continuou: Senhor, nós te agradecemos por este milagre. Que a tua obra seja perfeita no corpo de Mateus. Que os médicos fiquem admirados, que os incrédulos vejam e saibam que tu és Deus. Nos dias seguintes, Mateus sentiu uma melhora impressionante. O cansaço sumiu, as taquicardias pararam, seus olhos voltaram ao normal. Ele começou a recuperar o peso perdido, e sua pele, antes pálida, ganhou cor novamente. Mas mesmo com todas essas mudanças, ele não queria se antecipar. Vou fazer novos exames, irmão. Quero que a glória seja só de Deus, sem dúvida nenhuma, disse ele. 2 semanas depois, os resultados chegaram. O médico, surpreso, chamou Mateus e sua mãe no consultório. Não entendo. Os seus exames estão normais. A tireoide voltou ao tamanho normal, os hormônios estão equilibrados. É como se você nunca tivesse tido hipertireoidismo, disse o doutor, olhando os papéis com incredulidade. A mãe de Mateus não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, foi Deus quem curou meu filho. Não há outra explicação. Mateus voltou para a igreja naquela mesma noite e compartilhou a notícia. O salão explodiu em louvores. Muitos irmãos choravam, outros levantavam as mãos, agradecendo a Deus pelo milagre. Mateus subiu ao púlpito e com voz emocionada deu seu testemunho. Irmãos, hoje eu posso dizer com toda certeza, Jesus me curou. Não foi remédio, não foi médico, não foi sorte. Foi o poder de Deus. Eu senti sua mão me tocando naquela quarta-feira. Eu sabia que estava curado, mas agora tenho a prova. Os exames confirmam, estou livre do hipertireoidismo. Glória a Deus. Ele continuou, durante esses meses eu passei por momentos de desânimo, de medo, de dor, mas Deus nunca me abandonou. Ele esteve comigo em cada noite sem dormir, em cada tremor, em cada lágrima. E hoje Ele me deu esta vitória não só para minha alegria, mas para que todos saibam que Ele é fiel, que Ele é o Deus que opera milagres. A irmã Lúcia, sua mãe, também deu seu testemunho. Muitas vezes eu chorava sozinha em meu quarto, pedindo a Deus que não deixasse meu filho sofrer, mas Ele me dava forças. E hoje vejo que tudo valeu a pena. Meu filho está curado, e isso é só o começo do que Deus vai fazer na vida dele. Nos meses que se seguiram, Mateus se tornou um exemplo de fé na congregação. Ele visitava outros enfermos, orava com eles, compartilhava sua história para encorajá-los. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia ele, sempre com um sorriso no rosto. Hoje, quando olho para Mateus, vejo um jovem cheio de vida, de saúde, de alegria. Mas mais do que isso, vejo um servo de Deus que foi provado no fogo e saiu como ouro refinado. Sua cura não foi apenas física, mas espiritual. Ele aprendeu a confiar em Deus de uma maneira que poucos entendem. E eu? Bem, eu aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, quando os médicos não têm mais respostas, quando o corpo parece não aguentar mais, Deus está no controle. Ele ouve nossas orações, Ele vê nossas lágrimas, e no seu tempo perfeito, Ele age. Que este testemunho seja um encorajamento para todos que estão passando por lutas, por doenças, por provações. Não desanime. Não pare de orar. Não deixe de buscar a Deus. Porque Ele é fiel, e Ele ainda opera milagres. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Mateus não parou por aí. Depois da cura, ele sentiu um chamado ainda mais forte para servir ao Senhor. Não era apenas gratidão, era uma responsabilidade que ardia em seu coração. Ele começou a participar das reuniões de oração com mais fervor, chegando sempre cedo para ajudar a preparar o salão, arrumando as cadeiras, verificando se os inários estavam em ordem. Pequenos serviços, mas feitos com amor, como se estivesse servindo ao próprio Jesus. E de certa forma estava. Porque o Senhor disse, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Certa tarde, enquanto limpava o banheiro da igreja, Mateus ouviu 2 irmãos conversando no corredor. Um deles, o irmão João, comentava sobre sua filha, que há anos lutava contra uma doença nos rins. Já fizemos de tudo, irmão. Os médicos dizem que só um transplante, mas a fila é longa, e o corpo dela está fraquejando. A voz tremia. Mateus parou o que estava fazendo, lavou as mãos e se aproximou. Irmão João, o Senhor que me curou do hipertireoidismo é o mesmo que pode tocar na sua filha.
Vamos orar agora? O homem olhou para ele com olhos cheios d'água, mas assentiu. Ali mesmo, no corredor da igreja, os três se ajoelharam. Mateus orou com uma fé que só quem já viu Deus agir pode ter. Pai Celestial, tu que saraste minhas feridas, que secaste minhas lágrimas, olha para esta criança. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, restaura seus rins, dá força ao seu corpo, e que a tua glória seja vista nesta família. Amém. Dias depois, o irmão João voltou à congregação com notícias que ninguém esperava. Os exames da menina haviam mostrado uma melhora inexplicável. Os médicos surpresos disseram que os rins estavam respondendo melhor do que o previsto, e que ela poderia esperar pelo transplante com mais estabilidade. Irmãos, Deus ouviu nossas orações, declarou João na reunião de testemunhos com a voz embargada. Mateus, sentado nos bancos, chorou silenciosamente. Não era orgulho, era admiração por um Deus que usa os fracos para mostrar sua força. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Houve vezes em que Mateus também enfrentou provações depois da cura. Certas manhãs acordava com um cansaço estranho, uma dor de cabeça persistente, e o medo voltava. Será que a doença voltou? Nesses momentos ele se ajoelhava ao lado da cama e clamava: Senhor, tu me curaste uma vez. Se esta dor é uma prova, dá-me forças para suportar. Se é um ataque do inimigo, rebuça-o em nome de Jesus. Mas se é apenas o meu corpo fraco, lembra-me de que a tua graça é suficiente. E assim, aprendia que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas batem à porta. Sua mãe, irmã Lúcia, também teve suas próprias batalhas. Uma noite, depois de um culto, ela sentou-se no banco de trás do salão, já vazio, e chorou como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de um peso que finalmente saía. Senhor, ela sussurrou, eu não merecia a tua bondade. Quantas vezes duvidei? Quantas vezes pensei que não aguentaria mais ver meu filho sofrer, mas tu nunca me abandonaste. Até quando eu não tinha forças para orar, o teu Espírito intercedia por mim. Naquela noite, ela sentiu uma paz que só vem de quem foi sustentado por mãos invisíveis. Mateus também passou a frequentar as reuniões dos jovens com mais assiduidade. Lá, ele encontrava outros que, como ele, buscavam viver uma vida separada do mundo. Não era fácil. Muitos amigos de antes o chamavam para festas, para lugares onde a palavra de Deus não era honrada. Mas ele respondia com gentileza: Irmão, eu já tive minha dose de sofrimento. Agora quero viver para aquele que me deu uma segunda chance. Alguns zombavam, outros se afastavam, mas alguns, poucos, perguntavam com sinceridade: Como você consegue ter tanta certeza? E Mateus sorria, porque eu já vi Deus agir. Não é teoria, é experiência. Certa vez, durante um estudo bíblico, um jovem chamado Rafael perguntou: Mas e se a cura não vier? E se orarmos e nada acontecer? Mateus respirou fundo antes de responder: Irmão, a cura pode não vir como nós queremos ou quando queremos. Mas Deus nunca falha. Às vezes a resposta é espera. Às vezes é minha graça te basta. E outras vezes Ele nos leva para casa para a glória. Mas uma coisa eu sei, Ele nunca nos abandona. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. Sua voz era firme, mas os olhos brilhavam com lágrimas contidas. Ele se lembrava das noites em que doente perguntava a Deus, por quê? E agora entendia que algumas respostas só viriam no céu. A vida de Mateus também se tornou um exemplo de consagração. Ele passou a jejuar regularmente não por obrigação, mas por desejo de estar mais próximo do Senhor. Em um desses jejuns, enquanto lia o Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti. Ó Deus, sentiu um fogo no coração. Senhor, ele orou, eu não quero só ser curado. Quero ser teu. Usa-me como quiseres. Naquela mesma semana, o ancião da congregação o chamou e disse: Irmão Mateus, temos visto seu zelo. Gostaríamos que você ajudasse na escola dominical, ensinando as crianças. Ele aceitou sem hesitar. As crianças o amavam. Ele ensinava com histórias simples, mas cheias de significado. Certa vez, enquanto explicava sobre a oração, uma menina de 7 anos perguntou: Tio Mateus, Deus ouve mesmo quando a gente fala baixo? Ele se ajoelhou na frente dela e respondeu: Ele ouve até quando a gente só pensa, minha filha. Deus não precisa de gritos. Ele ouve o coração. E então contou como, em seus piores dias de doença, quando mal conseguia falar, Deus ouvia seus gemidos. As crianças escutavam com olhos arregalados, como se estivessem ouvindo um conto de fadas, só que era real. Com o tempo, Mateus também começou a visitar os enfermos no hospital. Não ia sozinho, sempre levava outro irmão ou irmã da congregação.
Dois são melhores do que um, ele dizia, citando Eclesiastes. Em uma dessas visitas conheceu a irmã Clara, uma senhora de 70 anos que lutava contra um câncer. Ela estava fraca, mas seu rosto se iluminou quando Mateus entrou no quarto. Você é aquele jovem que Deus curou, não é? Ela perguntou. Ele confirmou e ela pegou sua mão. Então me conte tudo. Quero ouvir como foi. Mateus sentou-se ao lado da cama e compartilhou cada detalhe, as dores, as orações, a fé que quase falhou, e a vitória final. Quando terminou, a irmã Clara fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se é da tua vontade, cura-me como curaste este jovem. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar até o fim. Mateus orou com ela, e quando se despediu, sentiu que havia recebido mais do que dado. Os milagres, porém, não pararam por aí. Cerca de 1 ano depois de sua cura, Mateus começou a sentir um chamado para pregar. Não era algo que ele buscava, era uma convicção que crescia dentro dele. Ele resistiu no início, achando-se indigno. Senhor, eu não tenho estudo, não tenho eloquência. Quem sou eu para falar do teu nome? Mas o Espírito Santo não o deixava em paz. Até que em uma reunião de oração, o ancião o chamou à frente e disse: Irmão Mateus, sentimos que Deus quer usar sua voz. Você aceitaria dar uma palavra de exortação no próximo culto? Seu coração bateu forte, mas ele respondeu: Se é a vontade de Deus, eu vou. Na noite marcada, Mateus subiu ao púlpito com as mãos trêmulas. Olhou para a congregação, rostos conhecidos, irmãos que haviam orado por ele, que o viram fraco e agora o viam de pé. Ele abriu a Bíblia em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E então começou a falar, não com palavras bonitas, mas com uma sinceridade que tocava a alma. Falou de suas lutas, de suas dúvidas, da fidelidade de Deus. Quando terminou, muitos choravam. Um irmão se levantou e disse: Glória a Deus. Esta noite, o Espírito Santo falou através de um jovem que quase morreu, mas que hoje vive para testificar. Depois daquele culto, Mateus entendeu que sua cura não era só para ele. Era um sinal de que Deus ainda age, ainda fala, ainda transforma vidas. Ele passou a pregar com mais frequência, sempre com humildade, sempre apontando para Jesus. Não olhem para mim, ele dizia. Olhem para aquele que me levantou do pó. Se ele fez isso por mim, imagine o que pode fazer por você. E assim a história de Mateus se tornou mais do que um testemunho de cura. Tornou-se um exemplo de que Deus não apenas restaura corpos, mas também corações. Que Ele não só tira a doença, mas enche a vida de propósito. Que as provações não são para nos destruir, mas para nos preparar para algo maior. Hoje, quando Mateus olha para trás, não vê apenas a dor que passou, mas a mão de Deus que o sustentou em cada passo. Ele ainda toma seus remédios, porque a sabedoria também é dom de Deus, ainda faz seus exames, porque a fé não dispensa a responsabilidade, mas vive com uma certeza: seu futuro está nas mãos daquele que o criou. E quanto àqueles que ainda lutam, que ainda esperam por um milagre, Mateus tem uma mensagem para eles, a mesma que recebeu em suas noites mais escuras: não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. E no tempo certo, Ele vai agir. Até lá, confie, porque Ele é fiel. Que este testemunho seja como uma semente plantada em corações sedentos. Que quem ler ou ouvir saiba que o Deus de Mateus é o mesmo Deus de hoje, poderoso para salvar, para curar, para transformar. Que nossas orações subam como incenso diante dele, e que nossas vidas sejam um cântico de gratidão. A Deus e somente a Deus seja dada toda a glória, agora e para sempre. Amém.